Fica melhor assim. Olha, cenas lamentáveis, e eu cheguei a comentar aqui, dos jovens embriagados durante o carnaval. Me dá aquela imagem daquele garoto que eu vi, olha isso. Olha como é que tá o garoto. Os colegas estão ali do lado dele. Ele está praticamente desmaiado, ao lado de uma maca. São os dois amigos que estão tentando levantar. Célio Camilo, onde foi isso, Célio? WT, uma ótima tarde para você, para todo mundo, né, que está com a gente aqui na telinha da Band. Boa noite, né, na verdade, já. Sim. Pois é, nós temos essas imagens, né, que mostram alguns jovens, né, chegando a alguns hospitais de Belo Horizonte, alguns postos de atendimentos, né. Nós temos essa imagem, por exemplo, que é do João 23, esses jovens que chegaram alcoolizados por conta, né, da folia que teve nesses últimos dias em relação ao carnaval. E a gente teve acesso a alguns números parciais em relação aos atendimentos médicos, né, que começou ali na sexta-feira e vai até o próximo domingo, quando se encerra o carnaval aqui de Belo Horizonte. Mas esses números, então, de sexta, sábado, domingo, segunda e até a meia-noite de ontem, né, terça-feira, dessa virada de terça para quarta. Eu estou aqui do lado da senhorita Raquel Felizardo, ela que é diretora de atenção a urgências e emergências na Prefeitura de Belo Horizonte, para passar esses números para a gente. Raquel, esse número que você estava me dizendo aqui um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, foram mais de 300 atendimentos. Você tem esse número parcial nos prontos atendimentos aqui da capital? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a gente montou 2 postos médicos avançados, né? Um na Praça da Estação e outro na UPA Centro-Sul. Esses 2 postos médicos atenderam cerca de 357 pessoas, né, no atendimento. E ele pode ser tanto por demanda espontânea quanto as ambulâncias levando esse paciente para o atendimento no posto médico avançado. E dessas pessoas atendidas, tem o número de quantos seriam jovens, quantos seriam menores de idade, né? Menores de 18 anos? Temos, foram 28 pacientes menores de 18 anos e aí pelas mais diversas causas, né, cerca de 50% desses associados com intoxicação alcoólica, mas foram 28 atendidos em 2025. Em relação ao ano passado, parece que esse número aumentou um pouquinho. Em relação ao ano passado foi 20, mas também a gente atendeu um pouco mais de foliões em relação ao ano passado. E é bom a gente considerar, a gente não deseja, né, que nenhum jovem ingira bebida alcoólica, mas lembrando que a gente teve 6 milhões de foliões, quando a gente coloca 28 aí em 6 milhões de foliões, dá 0,0007, né? É um número pequeno, mas é um número que preocupa, né, uma vez que a gente não deseja que esse menor de 18. E lembrar que é os menores de 18 que procuraram atendimento médico, é aqueles que tiveram algum sintoma associado, porque a gente sabe que provavelmente deve ter tido um número maior, né, de usuários aí que usou algum tipo de bebida alcoólica, mas que não necessitou de atendimento médico. E como é que funciona esse procedimento? Então, o folião, né, tá ali no meio do bloco, se ele está passando mal, ele procura uma ambulância, essa ambulância leva até o atendimento médico, ou se ele desmaiou, vocês vão até ele. Como é que foi esse treinamento? É super bacana a sua pergunta, porque a gente faz uma organização muito maior do que só a rede de saúde, né? Em parceria com a Belotur, em parceria com outros órgãos. Os próprios blocos carnavalescos, eles são treinados, né? Ambulâncias da Belotur vêm de apoio para o SAMU fazer essa regulação. Então, qualquer um do bloco pode sinalizar algum folião que esteja passando mal, que necessite do atendimento. E aí essa ambulância, a maioria dos blocos com uma aglomeração maior, tem ali uma equipe específica. Ele pega esse paciente, passa os dados para a regulação do SAMU e, dependendo do caso clínico, ele vai ou para os PMAs ou até, dependendo da gravidade, direto para um pronto-socorro, para uma unidade maior nesse formato. Agora, Raquel, mais um detalhe, né, WT, ontem a nossa equipe estava em um bloco ali na região do Minas Shopping e eu pude acompanhar que ali tinha diversas ambulâncias. Esse planejamento, né, imagino que foi toda a prefeitura, mas como é que funcionou? Porque, por exemplo, ontem tinha diversas ambulâncias, foram em todos os blocos também ou estavam espalhadas pela cidade? Elas ficam espalhadas pela cidade e a gente faz uma organização do carnaval. A gente fala que acaba o carnaval, a gente já começa a organizar o próximo, né? Então, no final do ano passado, a gente começa com reuniões para poder organizar. Fazemos um levantamento de como é que foi o carnaval anterior, o que precisa de melhorar. Mas ele vai relacionar o número de foliões que vai ter em determinado bloco para a gente poder preparar a organização com segurança aí para os nossos foliões. E o saldo é super positivo, né? Pensar que a gente atendeu a todos, a gente não teve nenhuma morte computada aí dentro do PMA, que é o que a gente deseja, né? Que cada um possa fazer sua folia aí com segurança e garantir a saúde da população de Belo Horizonte. É isso, né, WT? Bom, números positivos em relação, que não teve nenhum óbito, e números positivos também pela Belotur, né? Que de acordo com a Belotur, se espera até que ano que vem possa trazer grandes profissionais de renome, porque tem sido um saldo positivo até aqui. Sim, Célio, eu quero agradecer, né, a participação da Raquel aqui,
da Raquel, o planejamento para atendimento à população no grande evento foi um planejamento muito bem feito. Nós tínhamos os pontos estratégicos para poder acolher a população, mas fato é que uma parcela resolveu, como diz a turma no popular, colocar o pé na jaca. Beberam mais, a gente viu isso andando no centro. Eu estive no centro com a Raquel, não sei se ela lembra, lá na Praça 7, né? Nós falamos sobre o posicionamento das equipes de resgate. São 28 jovens que procuraram esse tipo de atendimento. Mas o que nós vimos nos blocos, né, no centro principalmente, foi uma garotada comprando bebida e nenhum ambulante pediu carteira de identidade, não tem fiscalização em relação a isso. E ali, Raquel, a gente está falando de atendimento à saúde, mas eu não tenho dúvidas que parte do que nós estamos vivenciando hoje precisa ser apontado em casa. Porque é muito comum essa cultura do álcool, onde achar que o jovem, adolescente ou pré-adolescente, se torna homem quando pega uma latinha de cerveja. Isso é uma grande mentira, porque ele perde completamente a referência de onde ele está, ele perde a sua consciência. Combater o vício é um grande desafio e o vício é tudo aquilo que avilta o homem, que tira ele da sua realidade. E esses jovens estavam assim, mas são 28 que buscaram atendimento. A Raquel falou, ó, tem muito mais que estavam andando pela cidade aí, meninas e meninos, tá? Completamente desgovernados. E isso não é uma novidade. Cabe ao senhor pai, à senhora mãe, não se questionar aonde você errou, porque não é um erro seu. Mas, na verdade, a gente tem que educar essa garotada. E o pior, para além da bebida alcoólica, você tem maconha, cocaína, cheirinho da loló, LSD e um monte... Você vê o moleque agitadão, bebendo um monte de água, tá com a balinha na boca. Alguns não chegam ao pronto-socorro e, graças a Deus, na área de saúde, nós não tivemos nenhum óbito. Mas um organismo de um jovem desse tipo, não está preparado para esse tipo de substância. E quando, pergunta a Raquel aí, qual é o tipo de procedimento quando chega um jovem alcoolizado de 13, 14, 15 anos, o que acontece? Como é esse tipo de atendimento, essa atenção especial a esse adolescente? É super importante porque são várias questões, né? Às vezes esse adolescente, ele chega, a gente vai fazer o atendimento, é bom reforçar que todos esses 28 pacientes, quando eles tiveram alta depois do primeiro atendimento, 100% foi acompanhado pelo responsável legal. E o que você falou é super importante, né, da educação familiar, porque algumas mães chegavam desesperadas e preocupadas ali porque o filho, né, tinha passado mal, não sabia que o filho tinha bebido. E outros a gente entendeu que, tipo assim, vim te buscar e tá tudo bem. Eu percebi que não tinha a mesma preocupação em relação à ingestão de bebida. E aí o primeiro atendimento, ele vai depender do sintoma do paciente, né? Se é só uma hipoglicemia, que precisava de uma glicose, de um soro, ou se precisava de alguma intervenção maior. A gente teve sim uma pessoa, mas não era jovem, que chegou, né, com taquiarritmia, com uma instabilização aí por overdose a uso de droga. A gente fez o primeiro atendimento, eu acho que inclusive na hora que a gente estava dando essa entrevista, na segunda-feira, não sei se você percebeu que a gente saiu uma ambulância imediatamente do PMA, que levou para uma unidade de pronto atendimento, que era um jovem, não de 18 anos, mais de 20, alguma coisa, que tinha sido usado de forma indevida e outros tipos de drogas e que realmente estava com taquiarritmia, com outras alterações. Então, assim, é super importante a conscientização. Em relação aos ambulantes, eu tenho visto uma fiscalização muito grande por parte da prefeitura, até um grupo estratégico que a gente participou, que eu parabenizei no sentido de alguém ver alguma coisa indevida e de sinalizar para que chegue à população, mas o que acontece é isso. Enquanto a população está... o ambulante está ali vendendo um tipo de bebida e tá a fiscalização junto, ele faz tudo bonitinho. Na hora que às vezes a gente não tá junto para vigiar todos esses que estão, vendendo bebida, ele não pergunta a idade, ele vende para qualquer um. E o pior, muitas das vezes o adulto compra e oferta para esse colega que tem 16 anos, o amigo de 18 entrega bebida para o colega de 16. Então é uma cultura maior mesmo que a gente tem que fazer de uma forma geral. Raquel. É uma preocupação muito grande da gente em relação à saúde, que a gente, a gente na urgência eu vou atender esse paciente, mas o ideal é que ele não
não precise desse atendimento e ele tenha aí os bons hábitos de higiene, de alimentação saudável. Ô, Raquel, WTI, esses são os números parciais, né? Na segunda-feira tem o número completo. E a Raquel, nesse caso, né, são 14 mil ambulantes cadastrados, né? Então você não tem como acompanhar todo tipo de venda. A gente tem que partir do princípio que o ambulante precisa entender que não pode vender para menor. E aqui, a gente nesse carnaval, nós tivemos algumas bebidas que são regionais, né? Mas tem um teor alcoólico, se não me falha a boa memória, algo em torno de 6%. E o que a gente vê quando no dia a dia, né, desses blocos, o comportamento dessa garotada? O cara vai lá, cigarrinho de maconha, mete álcool para dentro. Aí daqui a pouco o coleguinha oferece para ele um outro tipo de bebida e ele vai misturando. E às vezes não é uma bebida de qualidade, porque alguém levou de casa num cooler qualquer outro tipo de coisa. Ou o outro está fumando maconha, como teve um bloquinho aqui, só falando... não vou entrar no mérito da maconha aqui não, mas só para dizer para você o seguinte: a maconha tem um THC, em folha, flor, é tudo diferente, vem potencializada. E essa molecada está se drogando e depois vai bater no hospital. E papai e mamãe, olho vivo em cima, tem que orientar. Porque você sabe, quando você não educa, o Estado pune ou socorre. Raquel, obrigado aí pela sua participação, tá? Pelas informações, ao Célio também. O Brasil Urgente vai tocar nesses pontos. E por falar ainda em família, eu vou trazer um péssimo exemplo agora. De um pai e um filho foram presos no aeroporto de Confins. E sabe qual é a suspeita? Estavam transportando mais de 100 celulares, esses que você está vendo aqui. E qual é a suspeita? De roubo e furto. Eles tinham como destino final a cidade de Belém, no Pará. De acordo com a Receita Federal, os aparelhos eletrônicos não possuíam documentação fiscal nem comprovação